Salve, salve, estudante maranhense! Professor Marcos Vinícius na área, professor de Geografia, para dar continuidade ao nosso estudo aí, tá certo? Série de aulas aí sensacionais envolvendo os conteúdos do ensino médio, né? A primeira, segunda e terceira série. E hoje, meu querido estudante, eu venho conversar contigo sobre as eras geológicas e a evolução do nosso planeta. A gente começa agora uma série de aulas, né, sobre a parte física da Terra e a gente começa falando sobre a evolução do nosso planeta dentro de uma escala de tempo, né, cronológica, tá? Já ouviu falar em eras geológicas? Talvez, sim, não. Mas você já com certeza ouviu falar, por exemplo, nos dinossauros, né, nos grandes répteis. Quando foi que esses répteis, por exemplo, surgiram? Quando eles foram extintos? Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Será que esses animais viveram, por exemplo, com os seres humanos ao mesmo tempo? As eras geológicas elas vão servir para a gente entender esses fenômenos e essas características ao longo do tempo. Belezinha? Então vem comigo, não vamos perder tempo, vamos para cima da geografia e das eras geológicas e da formação do nosso planeta. Primeira coisa importante, antes de irmos sobre as eras geológicas, a gente precisa falar sobre a origem do nosso planeta. Gente, estima-se, tá, que o nosso planeta Terra, ele tenha hoje em torno de 4,5 bilhões de anos, tá certo? Tomando por base a famosa, tá, teoria do Big Bang, né, da grande explosão, onde um pequeno grupo de moléculas se agrega no espaço de um alfinete, e isso gera uma colisão, né, entre os átomos e, consequentemente, gera uma grande explosão, e essa grande explosão ela forma o universo, que estima-se que tenha em torno aí de 13 bilhões de anos, e nessa expansão, massas vão se formar. Tá? E essas massas sólidas vão dar origem aos planetas. E é importante frisar que o nosso planeta, né, a Terra, ela vai evoluir ao longo desses 4,5 bilhões de anos, dessa grande bola de fogo, aos dias atuais, a essa característica, beleza? Um outro ponto importante que a gente precisa ter em mente, até tomando por base a teoria do Big Bang, né, e a evolução do planeta, é que essa expansão e essa transformação ela não acabou. A Terra não é um elemento estático, ou seja, o nosso planeta, sim, ele continua a se transformar. Beleza? Então, o nosso planeta, ele é um elemento em constante transformação. A Terra continua a se transformar. Como assim, Marcos? Gente, o nosso planeta ele está em constante transformação, principalmente pela ação de dois agentes, tá? O primeiro deles são os agentes internos, que, atenção, você já pode ter estudado falando sobre os chamados agentes, endógenos. Tá? E nós vamos ter aula específica sobre isso, fique tranquilo, tá? O que são os agentes endógenos? São os agentes que ocorrem do interior do planeta para a superfície. Exemplo, o vulcanismo, o tectonismo, por exemplo, quando ocorre uma erupção vulcânica, ou quando ocorre um terremoto ou um tsunami. Isso afeta o nosso planeta. Então, a isso nós chamamos de forças internas. Mas também nós temos os agentes externos, que nós chamamos de agentes exógenos, né, que vão modificar o nosso planeta a partir da superfície, principalmente os elementos do clima, como por exemplo a chuva, como por exemplo a água, né, melhor dizendo, né, a partir da chuva, por exemplo, dos rios. A gente tem, por exemplo, o calor, o frio, o vento, por exemplo, é um elemento importante de transformação da superfície. Então, a junção desses dois elementos, agentes endógenos com agentes exógenos, é responsável pela transformação do nosso planeta, que é um processo constante, ou seja, que não acabou. Aí você me pergunta, Marcos, e essas transformações marcam o quê? O nosso planeta, quando ele se originou, dessa grande bola de fogo, as características atuais, ele logo se forma da estrutura que está, por exemplo, continentes separados, América, Eurásia, né, que é Europa e Ásia, África, Oceania? Não. E é justamente para isso que as eras geológicas servem, tá? Deixa eu colocar bem aqui a imagem para vocês. Pronto. De maneira muito simples e didática, entenda as eras geológicas como um calendário, vou já vir aqui, como um... Esse ficou feio, né? Deixa eu corrigir aqui, ficar bonitinho. Vamos lá. Entenda as eras geológicas de maneira bem simples como um verdadeiro calendário da Terra. Como assim, Marcos? Gente, vamos supor, vamos pegar o nosso calendário normal. Ele serve para quê? Ele serve para pontuar datas específicas, datas importantes, eventos importantes. Tanto do ponto de vista do ano,
né? Então, quando, por exemplo, dá 365 dias, o ano inicia novamente, que é quando a Terra finaliza seu movimento em torno do Sol, né? Mas também ele ajuda, o calendário ele nos ajuda a marcar eventos importantes para a humanidade, para a sociedade, por exemplo, Natal, feriados, dia, por exemplo, descobrimento do Brasil, descobrimento da ocupação do Brasil, melhor dizendo, tá? O seu aniversário, por exemplo, são datas importantes. Trazendo isso para as eras geológicas, elas funcionam mais ou menos como isso, como um calendário da Terra, da evolução do planeta. Então, quando tu me pergunta, Marcos, eu já ouvi falar que os nossos continentes que hoje estão separados em grandes massas, né, como eu te disse há pouco, América, Eurásia, África, Oceania, eles já estiveram juntos, formando um só continente. Isso é verdade? Sim. Aí você me pergunta, quando foi que isso aconteceu dentro dessa escala de 4,5 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos, né? O dado estimado. É isso que as eras geológicas vão te ajudar a entender, tá? Vou pegar um outro exemplo. Os grandes répteis, até fiz uma pergunta há pouco para vocês, né? Os grandes répteis, os dinossauros, eles surgiram junto com os seres humanos? A resposta é não. Eles são de eras geológicas diferentes. Quando é que eles surgiram e quando é que eles foram extintos? Dentro da escala evolutiva do planeta. As eras geológicas vão te pontuar isso, tá certo? Então entenda como um verdadeiro calendário do planeta. Já eu volto aqui nessa imagem com vocês, tá? Então vamos voltar agora para a conceituação. Então o que são as eras geológicas? Elas representam, vamos lá, cada uma representa uma das grandes divisões do tempo geológico do planeta. Olha a ideia do calendário aí, tá? Desde a origem da Terra, tá certo? Que é pontuado atenção, tá, gente? A 4,5 a 4,6 bilhões de anos, tá? A gente tem data estimada. 4,5 a 4,6 bilhões de anos atrás, quando a Terra se origina, como essa grande bola de fogo bem aqui que você tá vendo, tá certo? Até os dias atuais, tá? A mesma do Sistema Solar, que passaram-se 4 eras, tá? Que eras são essas, Marcos? Que grandes eras são essas que você cita? Tá? Primeira delas, a inicial, ou seja, vou botar bem aqui, ó, essa aqui é o início do planeta, tá certo? E daqui para cá a gente pega, ó, dia atual. Tá até marcado aqui já, né? A primeira delas é a era pré-cambriana, gente, tá? A era pré-cambriana, ela é de longe a maior de todas, tá? Ela dura dos 4,5 bilhões de anos quando a Terra foi originária, ou seja, do início da Terra até 550 milhões de anos atrás, ou seja, era pré-cambriana tem mais ou menos 4 bilhões de anos. O que foi que vai acontecer de maneira simples, logo direta, em relação a essa era? É o resfriamento do nosso planeta, tá? O nosso planeta passou dessa bola de fogo para massa sólida, tá? 4 bilhões de anos para poder esfriar. Tempo pouco, né? Depois inicia-se a era das transformações, tá certo, do nosso planeta, dos nossos continentes. A primeira delas, a chamada era Paleozoica, que vai durar aí de 550 milhões de anos atrás a 250 milhões de anos, ou seja, 250 milhões de anos para a Era Paleozoica. É o período que vai se formar a Grande Pangeia, tá? Quando essa Pangeia se fragmenta, eu vou já reforçar isso contigo, nós temos origem a Era Mesozoica, tá? Que é a Era do Meio, podemos entender assim. Surgem 2 supercontinentes, Laurasia e Gondwana. Tá? Dura de 250 milhões de anos a 50 milhões de anos, ou seja, mais ou menos aí 200 milhões de anos para a Era Mesozoica. E por fim, chegamos na Era atual, que é quando os nossos continentes adquirem a atual forma, que eu citei, América, Eurásia, África, Oceania e assim sucessivamente, Antártida, que vai começar mais ou menos 50 milhões de anos atrás. Aí importante, Marcos, eu acho que eu já estudei isso em biologia, né? É verdade. Gente, tá? A biologia também aborda as eras geológicas. Só que qual é a diferença da geografia para a biologia? A geografia vai focar principalmente nas transformações físicas do nosso planeta. Enquanto a biologia, ela vai focar principalmente nas modificações e evoluções da vida, tá certo? Essa é a diferença, tá bom? Mas ambas vão se debruçar também, de fato, sobre o tempo geológico. Marcos, eu não vou lembrar essa ordem. Vai, porque eu vou te passar um bizu aqui bem simples, tá? Uma dica, tá? Ordem das eras geológicas. Você pode seguir essa ordem de frase bem aqui, um mnemônimo, tá? PC, PMC. Pré-cambriana, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, tá certo? Bizuzinho aí tranquilo aí para tu lembrar, tá certo? Pré-cambriana, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica, PC, PMC.
Tem uma frase também, né? Meu PC, pelo amor de Cristo. Tá certo? Para lembrar. Meu PC, computador, né? Pelo amor de Cristo. Também dá para ajudar a lembrar. Bacana? Vamos detalhar um pouquinho essas eras, tá? Algumas características importantes. Só voltando aqui para a imagem, ó. Agora explicando melhor, você vai ver que eu acho bacana essa imagem aqui, porque ela funciona tipo como uma forma de espiral, tomando por base aqui, ó. Aqui onde eu estou marcando, ó, seria o início do nosso planeta, tá certo? Ali da formação. Vou apagar aqui, fica marcado. E aí nós temos, ó, a evolução do planeta. Vou até ampliar aqui, deixa eu ver se amplia. Ó, amplia, beleza. Tá? Ó, você vai perceber que daqui da origem dos 4,6 bilhões de anos e a esfera vai passando a relação de tempo, beleza? Então tu tem, por exemplo, aqui, ó, e aqui do lado eu tenho as, deixa eu minimizar aqui, pronto. Eu tenho, por exemplo, bem aqui do lado, eu tenho aqui a legenda. Então, por exemplo, laranja representa a era pré-cambriana, período de resfriamento, a maior era. Depois eu tenho a era paleozoica, que está de amarelinho aqui, ó. E aí essa imagem ela vai pontuando aqui os animais que vão surgindo, né? As rochas e tal. Depois eu tenho, por exemplo, aqui a verdinha que marca o início da era mesozoica. Perceba que é justamente nessa era mesozoica que, ó, quem vai aparecer aqui, ó, os dinossauros, tá certo? É nesse período que esses grandes répteis, grandes animais, eles vão surgir e serão também extintos, tá? E aí eu tenho aqui na parte, por exemplo, rosinha, que começa, eu tenho aqui, tá, o surgimento da era cenozoica, que vai ser dividido aqui em duas partes, terciária, tá certo, e, no caso, quaternária. E eu vejo aqui no final da espiral, eu vejo aqui o ser humano que somos nós, tá certo, que surgimos de maneira muito recente. Inclusive, tem uma tabela de comparação que é bem interessante, tá apagando aqui, que ela fala que se as nossas eras geológicas fossem postas em um calendário anual, como é que seria? Ou seja, o dia 1 seria o início do planeta, seria aqui, né? Deixa eu pontuar aqui, pronto. Aqui seria, por exemplo, o dia 1. Quando é que o ser humano surgiria, por exemplo? O ser humano, gente, surgiria em torno do dia 31 de dezembro, mais ou menos às 23 horas e 57 minutos. Ou seja, o ser humano ele surgiu basicamente no final do ano, faltando alguns minutos para o ano acabar. Ou seja, essa é uma teoria que mostra que o ser humano ele é um elemento muito recente dentro da nossa escala evolutiva de 4,5 a 6 bilhões de anos. Belezinha? Vamos detalhar um pouquinho isso. Tá? Então era paleozoica, marcando a pré-cambriana é o período que se resfriou, eu tenho o surgimento da era paleozoica, que vai durar 550 milhões de anos a 250 milhões de anos, né? Mais ou menos aí 300 milhões de anos, né, de duração. Tá? 300 mil de duração. Nessa era, gente, nós temos alguns elementos importantes. Surgem as bacias sedimentares, que são estruturas do ponto de vista econômico muito importantes. São elas que são áreas de acumulação onde nós extraímos os combustíveis fósseis. Tá? Marcos, quem são esses combustíveis fósseis? Petróleo, por exemplo, carvão mineral. Tá? Do ponto de vista físico, a era paleozoica ela é muito importante, porque é nela que se forma a Pangeia, que seria o supercontinente. Né? Quando o nosso planeta ele estaria formando apenas um único continente. Nós vamos ter aula sobre isso, da teoria da deriva continental. A gente vai falar sobre a teoria de Wegener, né, que estuda sobre isso, vou mostrar a imagem tudinho, tá certo? Mas a Pangeia seria justamente, ó, fazendo um desenho rápido, seria esse supercontinente, tá? Isso aqui é o que a gente chama de Pangeia, belezinha? Era paleozoica. O que marca, Marcos, o fim da era paleozoica? Justamente do ponto de vista físico, a fragmentação da Pangeia. Beleza? Quando a Pangeia se fragmenta, olha aí, ó, eu tenho o início de uma nova era geológica chamada de era mesozoica, que vai ter origem há 250 milhões de anos atrás e vai findar 50 milhões de anos atrás, ou seja, é uma era que vai ter mais ou menos aí 200 milhões de anos de duração. Pouco tempo, né? Interessante. É nessa era que surgem e são extintos os dinossauros, os grandes répteis. Aí, curiosidade, tá? Marcos, o que seria esse elemento Jurassic Park? Tem um famoso filme, né? O termo Jurássico, gente, é um período que está inserido dentro da era mesozoica. O que seria, por exemplo, esse período, fazendo uma comparação rápida? Imagina, por exemplo, os meses seriam as eras geológicas, o período seria a semana. Então, por exemplo, os dinossauros surgiram na primeira semana do mês de junho e desapareceram na última semana do mês de junho também, tá?
essas semanas elas seriam justamente os períodos, tá certo? A biologia ela vai fazer uma abordagem mais detalhada sobre esses eventos, porque tu tem ali muitas modificações na vida, evoluções principalmente, de células, células eucariontes, procariontes, dentre outros. Eu não vou entrar muito nesse mérito, vou deixar aqui para a professora Ludmila aprofundar com vocês, tá bom? Mas continuando, é nessa grande era mesozoica que os grandes répteis, tá, surgem e são extintos, tá certo? Outro ponto importante é nessa era também que surgem os primeiros dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos, Marcos? Gente, dobramentos modernos nada mais são do que as grandes cadeias montanhosas, tá? São as montanhas, belezinha? Então, por exemplo, entrando nesse mérito, onde a gente tem encontro de placas tectônicas, grandes cadeias montanhosas como, por exemplo, Andes, por exemplo, o Himalaia, a gente chama de dobramentos modernos, tá? Na era mesozoica vão começar a surgir os primeiros dobramentos modernos, as primeiras cadeias montanhosas, tá? Do ponto de vista físico, não esqueça, ela é marcada, o seu início, quando a Pangeia se fragmenta em dois grandes continentes, que é a saber, a gente vai ter aula detalhada sobre isso, mas a saber é a Laurásia e a Gondwana. Tá certo? E quando é que a era mesozoica ela finda, Marcos? Quando, principalmente, esta formação ela também começa a se modificar. Ou seja, os nossos continentes, eles deixam de ter apenas dois supercontinentes, nosso planeta, melhor dizendo, e adquirem a característica atual que nós conhecemos de América, Eurásia, África, Oceania, Antártida. A partir daí, eu tenho a última era, que é a era Cenozoica, que é a era que nós estamos inseridos e que nós, seres humanos, né, fomos oriundos, tá certo? Começa há 50 milhões de anos atrás até os dias atuais, então ela tem mais ou menos hoje 50 milhões de anos de duração. É nela que surgem, gente, os principais dobramentos modernos atuais, ou seja, é nessa daqui que surgem, tá? Deixa eu botar bem aqui, canetinha. Diminui, pronto. É nela que surgem as principais montanhas e cadeias montanhosas, tá? O que são montanhas, Marcos? São as estruturas de maior altitude do planeta, gente, tá? Como, por exemplo, Himalaia, os Alpes, os Andes, tá? Como eu disse para vocês, é nela que formam-se os continentes atuais, da forma que conhecemos. Vou fazer um desenho aqui rápido para você, ó. Seria mais ou menos isso aqui, né? Ó. Pronto. Ficou bonita. Tá? Formação aqui do continente da forma que conhecemos, tá certo? Em relação aos nossos continentes, América, Eurásia, tá? Europa e Ásia, África, Oceania e a Antártida, gente, tá? E claro, não tem como não deixar de frisar, porque é nessa era, pra gente é muito importante, porque fomos nós surgimos aqui, tá certo? Surge a civilização atual do Homo sapiens na civilização no período do Holoceno, tá? Que é o período mais recente. A nossa civilização do Homo sapiens estima-se, e tem estudos que divergem sobre isso, 10 mil anos atrás, já tem estudos que dizem que é 50 mil anos, mas é o período do Holoceno. Curiosidade, já existe uma corrente que diz que já passamos do período do Holoceno. Nós já estamos entrando em um novo período, que é o período Antropoceno. Por quê? Porque o ser humano ele já modifica tanto a superfície da Terra e o clima, que ele já pode ser entendido como uma força geológica. Existe uma corrente legal sobre isso, tá? E o Enem, inclusive, já cobrou uma questão também sobre isso, tomando isso como base. Beleza, né? Show de bola. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para fechar com chave de ouro, bora para as questões? Vamos lá. Primeira questão. A Terra se formou há aproximadamente quantos bilhões de anos? A Terra é uma mocinha, né? A gente falou data estimada, essa mocinha, ela tem em torno de quanto? De 4,5 a 4,6 bilhões de anos. O nosso gabarito aqui, ó, é a letra C, molim, 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 né? Bora responder mais uma, tá? Fazer esse checklist. Qual é a era geológica mais antiga conhecida? Tá? Gente, aí lembra daquela frase, tá? PCPMC. Pronto, PCPMC. Pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, cenozoica. Sendo aqui, nós temos o início e aqui nós temos o período atual. E daqui para cá, passaram-se 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Então, a nossa resposta está bem aqui, né? PC, a era geológica mais antiga, que é a era do resfriamento do nosso planeta, e é a era que mais demorou, é, sem sombra de dúvidas, a era
pré-cambriana, letra D. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, tá certo? Formação geológica da Terra. Tem muita coisa bacana ainda para discutir sobre o nosso planeta. Te espero nas próximas aulas para muito aprendizado. É isso aí, um grande abraço, valeu e fui!